Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma barca para Jesus falar. Bem, meus irmãos, nós, na segunda-feira, ouvimos na primeira leitura, na carta aos Hebreus, dizer que todo sumo sacerdote, capítulo 5 da carta aos Hebreus, todo sumo sacerdote é retirado do meio do povo para ser colocado a serviço do povo, e diz que ele sabe ter compaixão do seu povo porque ele mesmo é cercado de fraqueza e deve oferecer sacrifício pelo povo e pelos seus próprios pecados. Hoje, a carta aos Hebreus, então nessa quinta-feira, fala de um sacerdote superior. Está falando de Jesus Cristo, capítulo 8 da carta aos Hebreus, acho que é o 7º e o 8º, né? Isso mesmo, 7º e 8º, fala então desse sacerdote superior, que ele não precisa ficar repetindo os sacrifícios uma vez só, como nós celebramos o único sacrifício de Jesus Cristo na cruz, tornando-o presente pelo sacramento da Eucaristia. Ele está sempre vivo e salva para sempre, está sempre vivo para interceder por nós. A carta aos Hebreus diz que ele está diante de Deus, do trono da graça, intercedendo por nós. O Apocalipse fala daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Fala do Cordeiro que está de pé como que imolado. Está constantemente intercedendo por nós. E ainda diz que ele é santo, diferente dos outros sacerdotes, dos sumos sacerdotes, cercado de fraqueza. Ele é santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Mas claro, nem por isso deixa de ter compaixão, até porque foi por compaixão que Deus vem até nós, né, para nos salvar. E diz, a carta ainda aos Hebreus, diz assim, que o tema mais importante, é o versículo 1 do capítulo 8, o tema mais importante de nossa exposição é este, que a carta aos Hebreus é em formato de uma homilia, de uma pregação só, né? Então ele diz, o tema mais importante da nossa exposição é este: temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, é ministro do santuário da tenda verdadeira armada pelo Senhor e não por mão humana. Então, de fato, nós temos Jesus, que é grandíssimo e que veio em nosso favor. Mas, meus irmãos,
Mas não, e no Evangelho nós também vemos isso. E no Evangelho diz, olha, que muita gente, de norte a sul, vão até Jesus, da Galiléia, da Judéia. Ele também se mostra superior a tudo, curando as doenças. Os espíritos maus caíam aos seus pés. As pessoas se lançavam sobre Jesus. E vemos, de fato, ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Às vezes os demônios até falam, tentando atrapalhar o ministério de Jesus, porque ele é Filho de Deus, mas vai triunfar passando pela cruz, como as pessoas às vezes não esperavam, ou queriam um triunfo, né? Assim, triunfou, mas foi diferente. Foi muito maior do que a gente esperava. Mas diante de tudo isso, da grandeza de Deus, do Filho de Deus, tem um detalhe aqui que é onde entra a nossa parte, de todas essas coisas maravilhosas. Diz assim: então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. A nossa pequena parte em tudo isso, do anúncio do Evangelho, a nossa pequena parte é providenciar uma barca para Jesus falar. E o que é isso? Providenciar uma barca para Jesus nas nossas vidas. Porque a gente sabe, as pessoas estavam se lançando sobre ele, então para ele continuar fazendo ali, tinha que... Lembro de uma vez, lá em Natal, na catedral, Cerco de Jericó, tanta gente assim, que as pessoas ficavam pegando aqui, puxando para um lado, puxando para o outro. Encerramento do Cerco de Jericó, a mulher segurou aqui no Santíssimo e solte! Não deixava a gente passar. Tive que falar com ela bem firme, solte! Então é tanta gente assim que Jesus teve que pedir. Então, uma barca. O que é isso? Veja, este microfone, o operador de áudio que está ali, as câmeras, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os músicos, o sacerdote, este lugar, tudo isso é uma preparação, uma barquinha para que Jesus possa falar. Lá no Rio Grande do Norte, eu fui num encontro com jovens que chamam de JNL, né? Jesus no Litoral. E que eles fazem, se preparam, ficam cerca de uma semana, se reúnem, têm formação e saem nas praias, cantando, dançando e abordam as pessoas para falar de Jesus. E eles são convidados a, antes de ir para o encontro, a se confessarem, então, deixar os pecados de lado, claro que Deus faz como quer as coisas, mas se nós também não desapegarmos dos nossos pecados e não fizermos um caminho de purificação, a gente também não faz direito o nosso trabalho de ser uma barquinha. E eles se confessavam para ir. Eu lembro também aqui daquela série, né, The Chosen, que fala da vida de Jesus, dos seus discípulos, que o ator que faz Jesus, ele contando, que ele é católico mesmo, né, católico de verdade, ele conta que quando ia fazer as gravações, agora eles fizeram um estúdio, né, mas quando ia fazer as gravações, procuravam uma igrejinha onde ele pudesse participar da missa, acho que até confessava, não lembro, mas pudesse participar da missa, e ele disse assim, para que eu tivesse assim totalmente assim vazio de mim, livre, aberto, para que o Espírito Santo faça a obra de transmitir Jesus. Então, meus irmãos, um catequista que faz ali uma preparação, os músicos, os pregadores, um pai de família que querendo também atingir o coração dos seus filhos, vai lá buscar uma preparação. Tudo isso é preparar uma barca para Jesus. As preparações
são providenciar uma barca. E é interessante, o Deus da providência pede que nós providenciemos com Ele uma mínima coisa, para que Ele realize. É claro que Deus é muito superior à nossa preparação e faz como Ele quiser. Mas nosso Senhor pede e quer isso de nós. Poderia fazer sem nós? Poderia, mas Ele realmente nos dá essa oportunidade de trabalhar com Ele, de estar junto dEle. E nosso Senhor, sim, vai cobrar, como Ele disse, aqueles que Ele deu talentos e dons e que foram preguiçosos e não multiplicaram aquilo que Ele deu. Tudo isso é preparar uma barquinha para o Senhor. Então, eu, você, qualquer um de nós somos chamados a, onde estivermos, fazer com que Jesus possa, e Ele quer, através de nosso amor, da nossa diligência, poder chegar aos corações. Aqui não tem como não lembrar do burrinho, que carregava Jesus. Esse é o nosso trabalho. De alguma forma, isso é a oportunidade que Deus nos dá de mostrar também o nosso amor a Ele, porque quem ama se antecipa e faz, por amor a nosso Senhor, o que puder fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.